Atos capítulo 11, nós vamos começar a leitura a partir do verso 19. Os irmãos lembram do assunto que nós tratamos na última semana? Nós falamos da grande comissão, da missão de glorificar a Deus através da pregação da palavra, não só do ministério pastoral, mas envolvendo a pregação do dia a dia, o falar com o próximo. Obrigado, meu irmão. Então nós vamos seguir nessa mesma linha. Nós vivemos, existimos por causa de Cristo, né? Tudo é para Ele, por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então nada mais importante do que glorificar a Deus através de Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura do capítulo 11, a partir do verso 19. Peço que os irmãos acompanhem. Isso, mantém na NA aí pra gente. Vou pedir para os irmãos acompanharem no telão, que é a mesma linguagem que eu vou estar lendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-la ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Meus amados irmãos, nós precisamos continuar crentes. Mais crentes do que ontem e amanhã mais crentes do que hoje. Crentes não no sentido somente de crer, de entender que existe um Deus no céu poderoso, porque isso
comum a nós, mas também aos demônios. A Bíblia vai dizer que os demônios creem em Deus e tremem. Mas eu não estou falando dessa crença que simplesmente de acreditar, mas na crença de se relacionar com Deus que nós cremos. No texto em que lemos, nós vamos perceber que a dispersão acontece. A igreja ela fica parada em Jerusalém. A ordem de Jesus foi dada para que o evangelho fosse pregado a todo aquele que crê. Jesus não disse para pregar somente aos judeus, mas era necessário que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos encontrar essa passagem lá em Atos, no capítulo 2. Mas agora parece que a igreja, depois de estar firmada e alicerçada como uma igreja local, ela parece estar uma igreja acomodada. E Jesus não morreu pela sua igreja acomodada. O preço que Cristo pagou foi muito caro. Ele entregou a sua vida, uma vida pura, sem pecado. E nós percebemos que o avanço do Evangelho tinha ficado contido na região de Jerusalém, ali na Judéia. Somente aqueles judeus recebiam a mensagem, mas quando chegava a época da Páscoa, judeus de todos os lugares se reuniam ali e aí ouviam falar do Jesus que havia sido morto na cruz. Aqueles que eram da Fenícia, do Chipre, de Antioquia, essas pessoas chegaram a ouvir o Evangelho, mas depois retornavam para os seus lugares. E qual é a estratégia que Deus usa? Se vocês não saírem daí por bem, vocês vão sair daí por mal. E aí acontece a grande perseguição. Eles foram dispersos de fato pelo Senhor, porque Deus envia uma perseguição. Ele envia uma perseguição à igreja, ao seu povo escolhido. E nem tudo que é ruim parece que vem do inferno. Porque nesse propósito Deus queria trazer consciência para a sua igreja. E quanto mais havia perseguição, mais havia adesão. O evangelho era pregado com mais força, ele era mais empenhado pelas pessoas. As pessoas tinham prazer de saber que não importava mais, porque entendiam que o evangelho verdadeiro era pregar esse Jesus Cristo que havia sido crucificado, mas que agora estava vivo. Como nós cantamos hoje, Cristo já ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou e a nossa pregação precisa conter a vida que Cristo traz para a sua igreja. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não é isso que o apóstolo Paulo vai nos contar? Mas a perseguição ela não começa aqui. A perseguição começa lá em Jerusalém com a morte de Estevão. Estevão era um homem aplicado à palavra de Deus, um homem justo, correto, decente, cheio do Espírito Santo. É assim que a palavra vai dizer a respeito de Estevão. E essa perseguição ela começa a tomar forma aqui no capítulo 11. Paulo já havia se convertido. Se nós olharmos 2 capítulos para trás, no capítulo 9, Paulo vai ter o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ali ele se converte. Nesse tempo, Paulo vai aprender sobre a fé e aprende muito bem, porque ele se encontra com o próprio Cristo. Imagina, receber o evangelho de uma pessoa é muito bom, é a boa nova. Você ser educado no evangelho é uma beleza, uma maravilha, mas imagina receber o evangelho do próprio Cristo. Paulo teve esse privilégio. Apesar dos discípulos terem passado 3 anos e meio andando do lado de Jesus,
comendo com ele, dormindo junto dele, Paulo teve o privilégio de receber todo aquele aprendizado de 3 anos e meio que os discípulos tiveram em pequenos instantes. Ele teve esse privilégio. Mas nós também tivemos o privilégio, porque não é porque Jesus não nos apareceu diretamente que o Evangelho não chegou até nós. E a mensagem que Paulo recebeu, nós também recebemos. Então nós não precisamos nos entristecer por causa disso. Mas a pregação do Evangelho, ela não podia ficar contida. A pregação que a Igreja de Cristo deveria fazer era a sua missão, o cumprimento da sua missão. Era pregar mesmo sob ataque de perseguição, porque eles tinham a certeza de que o Espírito Santo estava habitando neles. Não foi uma missão fácil. Pregar o Evangelho sob perseguição é complicado, porque por mais que a vida aqui vai passar um dia, era necessário que o Evangelho fosse espalhado. E eles sabiam do valor que era pregar o Evangelho, porque existia muita gente precisando ouvir a mensagem e poucos eram os trabalhadores. Então a missão era muito difícil, era muito complexa, mas eles estavam acomodados. A única forma deles se dispersarem realmente foi através dessa perseguição, para que a palavra genuína do Evangelho chegasse até os dias de hoje. A nossa missão hoje de pregar o Evangelho, ela foi começada por uma igreja que já morreu, por uma igreja que já não existe mais, por pessoas que se dedicaram completamente a viver uma vida santa, uma vida completamente separada para a glória de Deus. E às vezes nós não damos o devido valor a este fato. A mensagem do Evangelho que chegou até nós foi por causa de irmãos que não perderam a fé, que não desanimaram, que tiveram perseguição, que foram colocados para ser mortos, queimados vivos. Se a gente for olhar a morte dos cristãos a partir do 1º século, são mortes horrendas. Até hoje morre gente assim. E às vezes nós não damos o devido valor da mensagem preciosa que nós recebemos. Assim como esses irmãos não pararam, nós tivemos o benefício de que o Evangelho não ficasse limitado em uma geografia. Ele não ficou em Jerusalém, o Evangelho também não ficou somente nas regiões da Judéia, mas ele foi ampliado para todo o Oriente Médio ali, e o Espírito Santo sempre conduziu a sua igreja. Nós temos grandes preocupações. E aí a gente chega às vezes no domingo e tem pouca gente sentada no banco, né? São preocupações naturais, são preocupações importantes, porque nós devemos nos preocupar com as pessoas, com a obra de Deus, mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é o condutor desta obra. E às vezes nós esquecemos disso. O Espírito Santo é quem cuida de todo esse trabalho de conduzir as pessoas até Cristo. O nosso trabalho é pregar, o de convencer do Espírito Santo. Nós não temos o poder de convencer ninguém a se achegar à fé. Nós temos o poder dado por Deus de pregar o Evangelho. De convencer, não. Esse poder de convencimento é dado somente ao Espírito Santo, porque Ele é capaz de sondar os corações. E parece que o entendimento desses irmãos da igreja do 1º século
estava limitado somente aos judeus mesmo. Nenhum de nós seríamos salvos se a igreja continuasse pensando antes da perseguição. Mas nós temos que agradecer ao nosso grande Deus, que conduz a sua obra através do Espírito Santo, que Ele nos amou primeiro. Ele conhece toda a história, do início ao fim. E nós estamos contidos nessa história, porque esses irmãos que pregavam somente aos judeus, começaram a ficar impedidos, porque já não tinha mais judeu para pregar. E agora o Evangelho estava sob ameaça, porque esse povo não falava com os de fora. Olha o verso 20 que vai dizer: alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, e os que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Não tinha outra opção, não tinha mais judeu para falar. Agora era necessário que eles falassem, que pregassem aquelas pessoas que não eram mais judias. Então a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se convertem ao Senhor. Aquele que começou a boa obra certamente terminará. Nós não podemos duvidar disso. Às vezes nós pregamos o Evangelho a pessoas que nós achamos que... Eu falei, mas não adiantou de nada. Sabe quando a gente tem esse sentimento? Esse sentimento é um sentimento covarde.